Então, pessoal, a gente começa a gravar a aula. Boa noite. Nós hoje vamos falar um pouco sobre terminologia específica da área técnica de enfermagem, porém essa terminologia, ela traz muito aspectos da própria enfermagem no sentido do enfermeiro, tá? Como vocês já viram essa terminologia em Fundamentos 1, então a gente vai ser mais ou menos um repasso. E se de repente nós tivermos tempo, a gente entra em gastrointestinal. Eu creio que alguns casos clínicos devem facilitar, porém vão existir alguns termos que vocês, enquanto técnico, vão precisar estar por dentro. Mas aquele curioso sempre sai na frente, né? O calendário eu deveria ter apresentado na primeira aula, porém não foi possível pelo fato de que eu tinha que avaliar em relação à carga horária. Então, como eu tenho falado para vocês, são 80 horas, mais ou menos não, 20 dias, né? E nós vamos, no primeiro dia nós falamos sobre a organização, estrutura e funcionamento de unidade de internação clínica e assistência de enfermagem em relação, como nós falamos, em relação a como é? Humanização, né, que vai estar relacionado com essas relações interpessoais com o cliente a gente entende como paciente, a própria família e a equipe multidisciplinar. Não foi necessário a gente focar necessariamente um ponto a outro ponto, pelo fato de que a gente já sabe como é que funciona a relação interdisciplinar, né? Essa questão da empatia, ela é desde o paciente, a família e a própria equipe. Preocupado em relação à equipe, para a gente não chegar a buscar medir forças em relação a essa participação a nível de serviço, porque se de repente a gente busca força com o médico, busca força com o enfermeiro, que eu não concordo com aquilo outro, a equipe desestrutura e a gente não consegue trabalhar. Então, mesmo que a gente não goste do colega, a gente tem que trabalhar de forma multiprofissional, né? E a gente tem exemplos, por exemplo, e é por isso que a gente fala em relação ao técnico empoderado e sabendo a sua função, e a importância dele saber, inclusive, a legislação da sua profissão a nível de Corém, porque muitas vezes você é tido como não é meio que um bode expiatório, mas você passa por situações que, se você tivesse o conhecimento, eu diria, não, mas eu acho que isso aqui não cabe, né? Em relação a essa questão da equipe multidisciplinar ou multiprofissional, só fazer uma ênfase para a gente falar sobre os outros temas. É que a gente precisa estar empoderado em relação à nossa profissão, nosso conhecimento enquanto técnico, porque muitas vezes é nos pedido alguns preparos de procedimento, e se nós tivéssemos conhecimento, nós orientávamos que não seria necessário, ou que, será que realmente é? Né? A gente precisa saber falar em relação ao grupo. Né? Não é impor, não é que eu seja técnico, por exemplo, há 25 anos, eu vou impor porque tenho conhecimento. Né? Aconteceu um caso recente, em um hospital grande aqui do estado, onde um acadêmico de medicina estava acompanhando o cirurgião e estava um paciente viscerado. Um paciente que recebeu um golpe por arma branca, uma faca, e parte do intestino dele estava exposto. E o profissional, o médico, supostamente, pediu para o técnico preparar o material para lavado peritoneal. O que é o lavado peritoneal? Se você está com algum trauma a nível interno, você vai fazer o lavado peritoneal, por exemplo, para que o cirurgião, quando for abrir o paciente, ele consiga saber o que vai mexer, tanto porque está ali sangue, enfim, pelo trauma, etc, etc. Só que acontece, paciente viscerado, né, está a víscera para fora, você não faz lavado peritoneal. Se é paciente grave, não dá tempo de fazer lavado, é centro cirúrgico e procedimento cirúrgico. Então, o que acontece? O técnico já vinha com a bandeja pronta do material de lavado peritoneal, e aí o enfermeiro, que ia saindo de um leito e voltou e falou, o que é que vocês vão fazer? E aí o técnico falou, não, é porque o doutor pediu o material para lavado peritoneal. E ele falou, que paciente? Esse que... E perguntou. E aí
como é que está? Para fazer o procedimento. A gente vai levar daqui a pouco o paciente para fazer o procedimento. E o enfermeiro perguntou, quem é você? Ele respondeu, sou acadêmico de medicina. Que período? Terceiro período. Para a gente ver que em todas as profissões a gente tem... Só que ele foi ousado, né? E ele falou assim, e enfermeiro empoderado, né, sabendo como é que funciona o lavado peritoneal, isso enfermeiro de 15 anos de profissão, ele falou assim, chama o cirurgião imediatamente, esse paciente não tem que fazer lavado. Aqui não tem indicação de lavado peritoneal, é cirurgia de imediato. E aí o acadêmico saiu correndo, foi chamar o cirurgião e levou o paciente para a sala de cirurgia. E levou o paciente para a sala de cirurgia para o procedimento. Ou seja, se nós tivéssemos, enquanto técnico, conhecimento, né, a gente poderia ter dito, doutor, esse paciente cabe lavado peritoneal ou doutor, porque a gente tem visto acadêmico agora, então provavelmente é médico novo, né? Está no jaleco medicina. Então, se você é um técnico que tem um conhecimento em relação à rotina, vai dizer, doutor, mas geralmente o cirurgião aqui, quando é víscera fora, não faz lavado. E aí, de repente, ele poderia se tocar, né? Então, perdeu tempo com o paciente ali esperando o material para lavado peritoneal, quando o paciente deveria estar no centro cirúrgico. Então, quando eu tenho conhecimento, e assim, são técnicos que têm anos de profissão, porém é o técnico que pensa que ele é a pessoa que é mandada do enfermeiro ou do médico. E isso não é a função do técnico. Né? O técnico tem que saber, de fato, qual é a sua função. Né? É por isso que nós falamos de equipe multiprofissional, que o médico não deve mandar no técnico, o enfermeiro não deve mandar no técnico, mas quem é o responsável pelo técnico é o enfermeiro. Né? E é de acordo com a legislação do COFEM, né? O Conselho Federal que rege vocês. Então, quando a gente fala de profissional que deve ser empoderado, é justamente isso, para você ter um mínimo de conhecimento. Se eu trabalho ali e, porque o paciente chegou viscerado, fez lavagem peritoneal. Tá. Não, esse paciente não faz lavado peritoneal. Então, a preocupação de se preocupar em saber por que faz lavado. Não, porque quando o paciente está com trauma que não está viscerado, é preciso fazer a limpeza anteriormente, a asepsia, para que entre centro cirúrgico. Tá, entendi. E o paciente viscerado precisa fazer? Não tem tempo de fazer lavado peritoneal em paciente viscerado. Então, essa é a importância de a gente, sempre que estiver acontecendo algo de novo no serviço, que nós estivermos trabalhando, perguntar por que isso, a gente se torna de fato empoderado. E aí a gente não vai desrespeitar a equipe, né? A gente tem que saber, né? Doutor, mas os outros cirurgiões, quando vai... E até perguntar, doutor, você é cirurgião? Não, sou não cirurgião. Tá. E aí você começa a ter mais uma tranquilidade, né? Você não vai dizer, o outro cirurgião não. Se ele é cirurgião, ele não vai dizer, quem está perguntando se o outro cirurgião faz isso ou não. Mas quando você pergunta, doutor, o senhor é cirurgião? Não, eu sou acadêmico. Tá. Então você começa meio que de igual para igual, você tem conhecimento técnico. Lá estava o rapaz tentando fazer o melhor do paciente, pensando ele que estava sendo fazendo o melhor. Né? Mas o que acontece? Ele viu que em outro trauma, a nível abdômen, foi feito lavado peritoneal. Porém, ele não se atentou que não enviscerado. Então, essa é a importância da gente perguntar, né? Meio que dar a nossa opinião perguntando, para não afrontar. Então, pessoal, no caso hoje, vamos falar sobre terminologia da área. Na verdade, é meio que um repasso, né? Dia 15, disfunções digestivas. A matriz tecnológica de vocês trazem algumas patologias na sonda digestiva, porém eu dei uma alterada em relação que eu acho mais importante em relação ao dia a dia. É porque tem patologia digestiva que vocês dificilmente vão ver, e não é da importância de vocês, por exemplo, ver um paciente com disfunção digestiva de um grau elevado, que não vai ser uma importância interessante para a técnica de enfermagem, mas sim para a enfermagem em si. E depois vamos falar sobre as disfunções cardiovasculares. E na primeira aula de julho, que nós não temos ainda no calendário, a gente vai ver disfunções hematológicas. Vamos falar sobre anemia, leucemia e hemofilia. E aí depois a gente faz a nossa primeira avaliação, a primeira parcial. A depender de como nós nos comportarmos em relação à primeira parcial, a gente vê a necessidade de seminário, a necessidade de algum trabalho a nível de sala, né? Eu gosto muito de uma plataforma do Google, que a gente faz uns questionários online. Só que se a internet aqui da escola fosse boa, a gente poderia fazer no próprio celular. Mas aí eu não confio e vocês podem ser prejudicados. Mas enfim, só que a gente também tem uma prática do seguinte. Nas aulas, tanto o pessoal que está em casa como o pessoal que está aqui presencial, algumas perguntas a gente faz durante o assunto, e aí muitas das vezes
pergunta até que a gente tiver soma naquela parcial. Se nós vamos fazer agora a primeira parcial, então, supostamente, alguma pontuação somaria na primeira parcial. Então, quando falar sobre os termos técnicos de enfermagem, né, são expressões referentes às ações, procedimentos, estados clínicos exercidos pelos enfermeiros em geral. O pessoal estava vendo, tranquilo, está conseguindo. No decorrer do curso de enfermagem, no âmbito de trabalho, é muito comum se deparar com diversas nomenclaturas diferentes e até estranhas no começo. Percebe-se que vai muito pautado, o termo técnico, ele é muito pautado para o curso de enfermagem. Né? O técnico, quando ele vai falar sobre termos técnicos, primeiro, você não vai ver evolução de técnico de enfermagem. O que você vai ver muito técnico é fazer livro de ocorrência. Porque quem faz evolução de paciente é enfermagem, é enfermeiro. Né? Então, a importância de você saber o termo técnico é para muitas vezes você correlacionar, por exemplo, paciente tem patologia tal e está tomando medicação tal. Para muitas vezes, de repente, o colega, quando sair do plantão, dizer, fulano tem o leito tal, tem que estar a medicação tal de horário. E você pegar, e muitas vezes não é o paciente, confundiu, eu saber, peraí, mas aqui diz que ele entrou e a suspeita é tal patologia. Mas isso aí é muito complexo, não é para mim. Sim, a gente está falando do diferencial. Porque fazer o que todo mundo faz, isso é comum. Né? Então, só que a gente fala em relação à especificidade, esses termos técnicos também são aplicados aos técnicos de enfermagem com o intuito de resguardar a individualidade do paciente quando se está comentando sobre a condição de saúde do mesmo. Aconteceu um episódio essa semana que tinha um paciente em determinado hospital em que nos parecia um paciente bem orientado quanto ao atendimento. Ele sabia como é que funcionava o atendimento. E aí o que acontece? Foi feita a medicação, o paciente não passou a dor. Foi feita a morfina, o paciente não passou a dor. E aí o que acontece? Chamamos a colega técnica e falamos assim, faz meia ampola de diazepam. Isso já é psicológico. E a gente chamou, beleza. E aí ela perguntou, doutora, qual foi a medicação? Aí prescrito, meia ampola. E ela pegou, o paciente estava sentado, e ela pegou a ficha, tá, diazepam, né? Os termos técnicos a gente usa justamente para isso. Para que, de repente, você não exponha situações ao paciente. Ele vai dizer, eu estou doido, eu estou com problema de cabeça, né? Ele vai dizer, estou com problema de cabeça, para tomar diazepam, eu não estou nervoso. Então, está prescrito aí. E a gente reforçou, meia ampola. Pronto. Diazepam, né? Precisa dizer que é diazepam, já está escrito, pelo amor de Deus. Ou se você não pega a ficha, vai lá. É diazepam, porque escreveu aqui ruim que não estou entendendo, não. É diazepam. Tá. Então, os termos técnicos é muito usado para que você, de repente, não precise expor o procedimento ao paciente ou os outros pacientes que estão do lado, né? O paciente está suando. Não, o paciente está sudoreico. Tá sudoreico, né? Eu copiei o... Qual foi o menino que mandou para mim? Eu pedi, fugir um pouco do que a professora Simone tinha falado. Então, rapidinho a gente vai repassar esses termos e a gente vai entrar em caso clínico. Então, quando a gente fala sobre astenia, há pessoas que confundem o termo astenia com atonia. Porque veja que a atonia é perda da força motora dos músculos. Já a astenia é apenas a sensação de fraqueza. E quando você tem sensação de fraqueza, você vai ter sensação de fraqueza a nível de sistema muscular. Essa sensação que a gente tem é nível do sistema muscular. Então, paciente está por um momento, aí ele perdeu a força. Quando é que eu vou ter um paciente, por exemplo, que perde a força do membro, que pode ser parcial, tal, e lá embaixo a gente vai ter outras descrições. Por exemplo, paciente que disse que há 2 horas deu uma fraqueza, ele conseguiu levantar metade do braço. A gente vai pensar em AVC? Pode pensar. Vamos ter uma nomenclatura mais específica lá embaixo.
Mas eu posso dizer que o paciente se apresentou com atonia de membro superior esquerdo. Então, aquele paciente que está sem movimentar o braço esquerdo é? Não. É o paciente que apresenta atonia de membro superior esquerdo. Né? Então, quando a gente falar membro superior, braço. Só isso. Braço direito, braço esquerdo. Né? Bilateral, ambos. Então, astenia, sensação de fraqueza, apatia, essa falta de afeto, que isso vai ficar para a psicologia, não para a gente não vê isso na clínica. Atrofia, né? Diminuição ou encurtamento do músculo. E isso se dá principalmente em pacientes acamados. Né? Eu falei para vocês na aula anterior, eu sou paciente de 31 anos que estava com o abdômen, estava constipado, né? Esse paciente apresentava, por exemplo, atrofia de membros inferiores. Membro inferior, pernas. Tônus, estado de contração de um músculo, e isso tem muitas pessoas que têm sistema nervoso, né? Que muitas vezes o rosto começa a tremer, é uma contração muscular, e se pensa muitas vezes que é AVC, né? Ou AVE, né? A gente sabe que o termo AVC, acidente vascular cerebral, mas ultimamente tem utilizado muito AVE, se vocês veem a mesma coisa, acidente vascular encefálico. Então, esses tônus que tem, é muito semelhante também quem tem cãibra, isso é um tônus, né? Contração muscular. Deambular, isso a gente vai ver muito, né? Principalmente nas admissões, dizendo-se, paciente chegou ambulando, né? Ou deambulando. Paciente chegou andando. Ah, tá. Então, os membros inferiores provavelmente estão conservados. Então, deambular, paciente chega andando. Caquesia e desnutrição, porque essa caquesia é um estado, de fato, deplorável, onde aparece a caixa torácica do paciente, né? Aparecem os ossos. E caquesia é muito comum de pacientes que apresentam enfisema pulmonar, que é uma das duas patologias da DPOC, da doença pulmonar obstrutiva crônica. Né? Nós temos a bronquite crônica e nós temos o enfisema pulmonar. Então, o paciente que... Isso é uma diferença. Você chegou, paciente há 30 anos, há 40 anos, fumou, e você ouviu no consultório o paciente tem doença pulmonar obstrutiva crônica. Mas qual delas? Bronquite ou enfisema? As duas são DPOC. E aí muitas vezes você percebe pelo aspecto físico do paciente. Se ele for gordinho, provavelmente bronquite crônica. Se ele for caquético, seco, aparecendo as costelas, provavelmente é enfisema pulmonar. E aí, no dia a dia, vocês vão pegando que isso é bom para a vida também, né, para a gente começar a diferenciar alguns diagnósticos. Isso faz o diferencial técnico. Não que seja o papel dele diferenciar diagnóstico, mas faz o diferencial. Por exemplo, você perceber, o paciente está com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. E ele está tossindo, que pode ser seca, ou ele tossiu e saiu catarro. Né? A gente chama de bronquite crônica. Porque o paciente com bronquite crônica, que é uma DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, esse paciente vai cursar com catarro. Paciente com enfisema não tem secreção. E outra diferença, eu ouvi falando no hospital que tem sibilância nesse paciente. Lembra o que é sibilância? Vocês viram? Tem na relação sibilância, né? Tem não? Ah, tá. Sibilância é quando você ausculta o pulmão do paciente. Ele faz tipo... Isso é um sibilo. Paciente que tem bronquite, ele vai ter... Quando ele faz... Aí você escuta... Paciente com enfisema, não tem. Pode aparecer só murmúrio vesicular, a nível de coração. Mas de vesícula pulmonar. Não de coração, de vesícula pulmonar. Mas ele não vai aparecer, você não vai escutar esse... Por quê? Porque no espaço do pulmão dele não existe. Nosso coração, ele tem várias
várias cavidades que vai proporcionar a contração do pulmão. Né? No efizema, o que acontece? Esses espaços que existem entre as paredes pulmonares, não existe mais esse espaço, ele colapsou. Por isso que o pulmão não consegue insuflar e voltar, insuflar e voltar no efizema. E é por isso que você não vai ouvir sibilância, porque não existe espaço para ter ar, por exemplo. O ar ele é praticamente limitado no efizema pulmonar. Pode ter. Geralmente, quem tem efizema cursou primeiro com bronquite crônica. Então, a desnutrição, você vai ver, por exemplo, um senhorzinho que chegou lá de 60 anos, e você vai pegar um acesso do senhorzinho e está lá, magrinho, pele ressecada, tal, e você vai dizer que o paciente está desnutrido e provavelmente desidratado. Né? E aí tem que ser bom para pegar a veia de um senhorzinho desidratado. Então, nós vamos, a obesidade, já sabemos, né? Qual é o conceito. Inapetência alimentar, falta de apetite. Cefaleia, isso é o mais comum, vocês vão ver muito isso, cefaleia. Tem técnico que já diz assim, quando o paciente chega, olha para a ficha do paciente, que o médico está prescrevendo, fala, cefaleia, ele já sabe, tá, dipirona. Que é o comum, o analgésico comum para dor de cabeça. Emese, que é o vômito, vocês também vão ver muito isso na prescrição, quando vocês pegarem. Por isso, gente, é o seguinte, quando vocês pegarem na prescrição, o dia a dia, o que é que acontece? Tem a prescrição, você não foi para o hospital ainda não, né? O médico faz a prescrição, quando tem um serviço próximo, ele passa para o técnico que está mais próximo, o técnico passa para a farmácia. Né? Mas quando o técnico está muito ocupado, a gente pega a prescrição e dá direto para a farmácia. A farmácia pega a medicação, dá baixa no sistema e coloca toda a medicação em cima do prontuário, né? Do prontuário, da ficha de atendimento do paciente. E aí você vai pega toda a medicação, você separou, você vai olhar, geralmente o técnico não olha para o que foi feito, qual a anamnese, né? Olha a medicação. Aí vê lá, soro glicosado, 5%, 500 ml. Aí tem um traço lá, endovenoso, EV. Às vezes tem médico que faz, e você não sabe nem o que é, se é EV, se é intramuscular, tal. Enfim, e você vê EV. E aí, a depender de cada um, ele vai ter assim, o uso mais organizado, ele vai colocar. Não tem aqui, eu não peguei pincel. Ele vai colocar, por exemplo, soro glicosado 5%, SJ, né, solução glicosada, né, na verdade, SG 5%, 500 ml e puxa um traço. Então, SG 5%, 500 ml, solução glicosada, que é 5% solução, 500 ml, puxa um traço em cima, coloca EV, endovenoso. Beleza. Nessa organização, tem médico que faz o seguinte, embaixo coloca mais uma ampola de pirona, mais uma ampola bromoprida, que é para vômito, mais uma ampola de, sei lá, vitamina C, mais uma ampola complexo B. O que acontece? O técnico, quando está acostumado no serviço, ele vai saber que se tem lá SG 5%, traço, EV e embaixo toda a outra medicação, ele vai entender que a medicação de baixo ele vai colocar no soro. Se tem lá, está lá, item 1, SG 5%, 500 ml, traço EV, e abaixo desse traço vem a medicação, então o principal é o soro glicosado, e toda a outra medicação, as ampolas, vai ser dentro do soro. Vai vir lá, item 2, diclofenaco sódico 75 mg. Tal. Eu vou saber que esse diclofenaco eu não vou colocar no soro, é um item 2 à parte. E aí, geralmente, vai ser intramuscular. Né? Ou até pode ser endovenoso. Mas aí, o que acontece? Você não vai colocar no soro. Porque se você for diluir em 500 ml, não vai servir de nada. Então, você vai pegar o acesso paciente, né? Vocês vão ver que o acesso paciente vai sair o acesso, vai sair o que vai vir para o soro, e tem uma partezinha que é um outro acesso aqui.
e não colocar no suco, porque senão a diluição não vai ter sentido, não vai fazer efeito. Isso acontece muito com morfina, você vai ter que fazer direto. Então, emese em relação ao vômito, e aí tem outros profissionais que você vai ter que decifrar o que ele está querendo. Em relação à desidratação, essa perda de líquido, né? Edema. Vão ouvir muito, paciente apresenta edema de membros inferiores. Que tipo de paciente vai apresentar com edema de membros inferiores? Geralmente quem tem problema de coração, cardiopata, insuficiência cardíaca. Geralmente vai pulsar com pernas inchadas. Aquele paciente que você aperta e, como diz minha mãe, fica barroca, né? Você tira o dedo e fica lá aquele buraco. Então, geralmente, pacientes cardiopatas, insuficiência cardíaca vai apresentar esse tipo de edema superior. Né? Não confundir edema com gordura. Pacientes que são gordinhos, que a gente não vai... Se você apertar, vai voltar normalmente. Então, isso não é edema, isso é tecido adiposo. Anasarca, que é edema generalizado. Conhece? Não, porque eu ouvi você falar. Edema generalizado. Ascite, acúmulo de líquido na cavidade abdominal. Já viram um paciente que a gente chama de barriga d'água? Isso é um ascite. Então, o paciente chegou lá com barrigão tal, e eu disse, paciente com ascite, vamos fazer retirada do líquido, porque o paciente está com ascite, né? Punção, vamos puncionar esse. Então, paciente com ascite está com água na cavidade abdominal. Então, ascite é aquele clássico barriga d'água. Por que eu estou explicando? Porque quando você pega um caso clínico, você pode correlacionar a palavra com o caso. Sudorese. Isso, palmar ou plantar, né? Sempre que você ouvir a palavra palmar, paciente com sudorese a nível palmar, palma das mãos. Paciente apresenta sudorese a nível plantar, planta dos pés. Artralgia, dor nas articulações, e esse é o famoso profissional, paciente que vai para o diclofenaco. Mialgia, dor nos músculos. Atalgia, dor de ouvido. Gastralgia, dor de estômago. E aí vocês vão ver também muito essa. Na verdade, a gastralgia, você vai ver, por exemplo, numa evolução, que o paciente apresentou gastralgia ao entrar no serviço. É um paciente que demorou, que internou tal. Mas um paciente que entrou no serviço e foi medicado a sair, geralmente vocês vão encontrar dor epigástrica. Então, sempre que falar gastralgia, ou epigastra, então esse gastra quer dizer estômago, região epigástrica. Então, você pode ouvir paciente apresenta gastralgia, dor a nível do estômago, ou paciente apresenta dor epigástrica, dor no estômago. Insônia, ok. Alucinação, há pacientes que chegam na urgência com alucinação. Qual o tipo de paciente que chega com alucinação, que pode chegar com alucinação na urgência? Paciente que usa droga. Então, você vai ver, o paciente chegou lá e você já ouviu o comentário que o paciente usava droga, então quando você vê o paciente, paciente alucinando. Tá. Então, o paciente chegou aqui na urgência alucinando, porque senão ele ia para o serviço de psiquiatria. O paciente que geralmente chega na urgência alucinando é por questões de tóxico. Delírio, isso é para psiquiatria. Depressão, isso é muito comum. E aí, quando vocês vão ver muito isso na prescrição também, depressão, mas paciente apresenta quadro de ansiedade. Dificilmente você vai ver uma prescrição que tem paciente e apresenta depressão, porque depressão é um diagnóstico, é um diagnóstico psiquiátrico. Então, o paciente apresenta sintomas de ansiedade. A ansiedade ligada à depressão. E vai para diazepam, né? Meia ampola de diazepam, dependendo do quadro do paciente. Obnubilação,
obnubilação, perturbação da consciência, isso aí vai ser essa questão médica, avaliação da escala de Glasgow, não vai caber para vocês. Convulsão, isso é comum, paciente convulsionando, isso a gente não tem como não entender. Coma, e aí a gente precisa diferenciar. Muitas vezes, apesar de ser duas características diferentes, mas as pessoas às vezes confundem convulsão com coma, né? E a gente tem que entender que essa coma é um profundo estado de fato de sonolência. Geralmente pacientes graves de UTI, né, que está induzido, e até os pacientes que às vezes fica, por exemplo, sedado, ele entra num estado de coma temporário, né? Ele está em coma, ele está inconsciente, está sonolento por causa da droga. Uma vez suspender a droga, ele volta ao normal, uma induzida por patologia, né? Uma induzida, por exemplo, através de drogas. Paralisia, parada da função motora, de fato. E veja a diferença entre paralisia, que está em relação à parada da função motora, e a atonia, que é a perda da força motora, né? Se perde a força, mas não para. E o que a gente vê muito na parada? Na paralisia, é você passar o algodão, por exemplo, paralisia de membro inferior, cintura para baixo. Se passar algodão no pé do paciente, ele não sente nada. Mas se você passar no paciente com atonia, ele vai sentir. Ele só não vai ter tono para conseguir levantar. Mas estou sentindo. Levanta a perna, não consigo. Passei o algodão, estou sentindo. Levanta a perna, não consigo. Ele tem uma dificuldade na força motora, mas ele sente quando você passa. Sim. Inclusive, a gente também tem uma forma de reflexo, não paralisia. A gente pode falar assim, paralisia ocular. Por exemplo, tem paciente que você olha, morreu. Paciente, você olha, frequência respiratória, não estou vendo. Auscultação audível. O que é auscultação audível? Não, eu vi que na relação não tinha. Audível, isso vocês vão utilizar esse termo. Esse sim é próprio do técnico. PA, que é a pressão arterial. Quanto está a pressão arterial? Eita, doutor, audível. Ou seja, não consigo ouvir. Não tem pressão arterial paciente. Né? E aí você não vai dizer, o paciente está sem pressão. E está lá o acompanhante. Morreu o meu parente? Né? Não. Pressão audível. Sim, usa também inaudível. Isso. Inaudível também. Você ouve muito audível, mas o termo correto de fato é inaudível. Você não consegue mensurar. Se aplica também a glicemia capilar, tá? Se você vai mensurar a glicemia capilar do paciente e ela dá lá acima de 500. O glicosímetro não consegue registrar acima de 500. Você também utiliza o termo inaudível. Parestesia, diminuição da sensibilidade. Também, 36 também. M para parestesia também. Mais um enfermeiro. Hematúria. Isso sim vocês vão ver muito. Isso, né? Hematúria. O paciente apresentou. E isso é justamente para o enfermeiro perguntar: ô fulana, o paciente mantém-se com hematúria? Mantém com hematúria. Acabei de verificar a urina dele, está com sonda, e o paciente ainda mantém-se com hematúria. Tá. Aí tu não vai dizer nunca o paciente está botando sangue pela urina. Piúria, pus na urina. Isso aparece muito em paciente com doença sexualmente transmissível. Doença sexualmente transmissível, principalmente de gonorreia. Acontece, por exemplo, se passar sonda no paciente e de repente o paciente tem uma... por exemplo, nós pegamos um paciente, há alguns meses atrás, o senhorzinho, e eu não consegui achar a glande do pênis do paciente. A sonda é papel do enfermeiro, né? O médico pode fazer sim, mas no dia a dia da enfermagem é função do enfermeiro. E se vocês tiverem a oportunidade de pegar o enfermeiro
colega, amigo, peça para aprender a passar sonda. Se ele realmente, você for um técnico que ele confia em você, ele vai dizer, passa aí. Por exemplo, nenhum enfermeiro quer ensinar, médico dificilmente sabe passar sonda. E nem enfermeiro quer ensinar, porque é dele. Mas aí a gente sempre chega com a amizade, e aí tem a enfermeira, nos tornamos amigos, e quando eu chego no hospital, ela fala, vamos passar em sonda? Bora. Sempre, por exemplo, que tem esforço do canal da uretra, muitas das vezes você vai passar sonda e você fala não. E muitas vezes você coloca a xilocaína, tenta uma vez, a sonda não vai. Erra um pouquinho. Tenta novamente, a sonda não vai. E às vezes você consegue machucar o canal da uretra do paciente e aí começa a sangrar. Pode ser patológico e pode ser justamente até por questão de uma sonda vesical. Sim, sim. Com rim também. Essa já se chama de uma infecção a nível de pielonefrites, a nível de rim. Há pacientes que cursam tranquilamente com pielonefrites, que é quando você chega, estou com uma dor aqui em cima. Dói aqui? Dói. Dói aqui? Às vezes sim. Isso. E você faz a manobra na região do rim. Tá. Esse paciente está com pielonefrites, que é uma infecção que a gente chama de infecção alta. Pielonefrites. Depois eu escrevo no chat. E que acontece, inclusive, a turma de radiologia apresentou ontem sobre. Então, você pode cursar, agora aí você está num estágio muito elevado de pielonefrite. E se você chegar num estado de sangrar por infecção urinária, corra, porque você pode ter um choque séptico. Supostamente, essa bactéria está tão progressiva que você pode ter uma infecção generalizada. Então, a apneia, tem pacientes que têm apneia, né? Já ouviu falar? O paciente está dormindo e para, depois ele volta. Muito calação, e ela tem, na verdade, apneia do sono, às vezes. Né? Você tá normal, você está dormindo, e você, de repente, para a sua respiração. 5 minutos depois você volta. Você faz. Apneia do sono. É muito relativo. É muito relativo isso. Vai de cada organismo, né? É por isso que a medicina nunca vai ser 3 mais 3. Né? Nunca vai ser exato. Oi? É uma síndrome. Tem uma síndrome. Não, tem uma síndrome. Eu confesso, eu não lembro o nome agora, mas tem uma síndrome que o paciente tem. Isso. Isso não é apneia. É uma síndrome que eu não recordo agora o nome, mas tem. Eu confesso, eu fico devendo o nome, mas eu falo para vocês no grupo. Mas de fato existe. Assim, eu fico, eu não sei se é verdade, mas o povo não diz que tipo, botar algodão tudo que é canto para a pessoa morrer. Ficou o diabo do nada. E o algodão? Mas o que acontece? O algodão, é porque justamente existe. Mas existe algumas situações, por exemplo, em que paciente se coloca algodão? Paciente que ele tem algum tipo de enfermidade que ele pode sangrar. Não é todo paciente que você precisa botar algodão. Eu pensei em todo mundo. Não. Oi? Como? Não entendi. Para conservar. Sim. Não, mas não que o forma vai sair pelo nariz, não por isso. É porque o que acontece? Tem pacientes que, a depender da patologia, por exemplo, paciente que morreu com câncer terminal. Você vai botar algodão no paciente com câncer terminal.
Porque a probabilidade do sangramento, da hemorragia interna, é grande. O fato de você botar formol não é porque o paciente vai botar formol pelo nariz. Depende do tipo de patologia. Qual é a morte que não bota? Dormir e morrer. AVC. Não tem sentido botar algodão no AVC. Depende. Taquicardia pode ter hemorragia interna. Mas, por exemplo, o AVC é cerebral. Não tem, não, pode ser pressão a nível de cérebro, não necessariamente de coração. Não, porque é o seguinte, no câncer terminal, a depender do tipo de câncer, pessoal, licença. Em relação... São 90, né? São 90. Em relação a câncer terminal, a depender da localização do tumor, ele pode fazer compressão em artérias ou veias e estourar. Então, a grande probabilidade... Porque, por exemplo, tem pacientes... A gente já viu paciente que chegou com câncer terminal e a própria irmã chegou para a gente e falou assim... ela tá... Semana passada, a paciente estava... Você via que estava como se fosse com icterícia. Estava bem amarela mesmo a paciente. E aí você... Eu me assustei. Falei, mas você está com problema de vesícula, alguma coisa do tipo? E a irmã falou assim, não. E a gente começou a sentir alguma coisa, assim, não, estou sentindo as dores, não sei o que. E começou a relatar a história dela. E a irmã disse, não, é porque ela, ó... Aí pegou o exame. Quando a gente olhou o exame, já tinha um diagnóstico de câncer terminal. Tá. Então, morfina, tem que fazer. Né? Assim, a paciente que ainda está, para elas, tentando lutar contra a vida. Né? Mas a família sabe que não tem mais cura. E aí, vai à base de morfina, para aliviar a dor, e tem paciente que nem a morfina consegue. Então, esse tipo de paciente tem câncer terminal, e principalmente paciente nível de intestino, a nível de estômago, porque o estômago, quando você tem hemorragia, ele pode ser digestiva alta ou digestiva baixa. Então, pode sangrar tanto por cima como por baixo. Então, o que acontece é que muitos desses pacientes, e é por isso que, se vocês, ou de repente, ouvir histórico de paciente com câncer terminal e poder fazer para aliviar a dor do paciente, de repente, um amigo, não sei o que tal, propor fazer, por exemplo, a cirurgia de bloqueio, como é? De estímulo nervoso. O que acontece? O paciente está com câncer terminal no útero. O útero é nervado. Dá a morfina, morfina está com 2 minutos, ele começa a gritar de novo. Não aguenta. Então tem uma cirurgia que o cirurgião vai lá, ele bloqueia o nervo que manda a sensação de dor para aquele órgão e ele vai morrer, como a gente fala, sem dor. Né? Porque o que acontece é que nosso organismo ele é todo inervado. Se você bloqueia o nervo que leva a sensação motora, a sensação sensitiva, na verdade, de dor, então você não vai sentir. Está lá acabando com o paciente, mas ele não vai sentir mais, porque existe um bloqueio. Né? Geralmente é uma cauterização desse nervo. O excesso desse medicamento de morfina é prejudicial? Eu conheço uma pessoa que ela é viciada nesse medicamento, ela tem enxaqueca absurda para ela. E assim, é como no dia que eu vi, uma vez que eu vi aplicando, eu acho que uma droga dela de volta. A menina que foi aplicando tramal nela e ela disse que não estava passando mal. E aí ela disse que eu apliquei morfina, ela disse, foi não. Ela conhece, não é. Aí quando aplicou nela, ela disse antes de ela terminar de aplicar, ela estava assim, viajando. Porque estava vendo, sei lá, estrelinha, alguma coisa assim. Paciente viciado à droga. Aí ela, só que aí agora, tipo, quando ela começa a dizer que está sentindo isso, o povo não aplica mais, ela vai direto no chão. Uhum. Aí lá ninguém aplica mais nela. Aí ela já levou para Maceió. Aí Maceió, o médico atendeu ela, disse que não ia aplicar, que a mãe dela procurasse um psiquiatra, neuro, psiquiatra, algum tratamento assim, porque não era mais, só que vicia.
Eu conheci um médico na época de anadia. Ele era viciado também. Na época que eu fui secretário de saúde, ele faleceu. Ele tomava, o plantão dele era... Alguém de anadia aqui? Não, né? Ele era viciado em anestésico e ele fazia plantão 24, ele saiu de anadia para um plantão em Junqueiro. E na BR ele se acidentou e morreu. Mas justamente essa necessidade, eles inclusive levam aquelas caixinhas de primeiros socorros com morfina, qualquer outro tipo de droga que eles são habituados a tomar. Mas de fato isso ocorre. Então, a apneia, essa parada respiratória, ortopneia. E aí a diferença. A gente vai falar, por exemplo, isso é interessante a gente entender. Apneia, ortopneia e dispneia. Veja, a apneia não tem respiração. Para literalmente e depois volta. Já na ortopneia, o paciente tem a dificuldade para respirar, só que ele só tem essa dificuldade para respirar se estiver em pé. Se ele sentar, ele não tem dificuldade. Essa dificuldade para respirar, exceto sentado. Se ele estiver em pé, ele cansa. Sim, depende. Então, o termo ortopneia seria, de fato, só se for em pé. Mas se ele estiver sentado, deitado, decúbito, não teria cansaço. Né? Ortopneia? É porque orto vem de vertical. De fato. Até porque pacientes com doenças pulmonares crônicas, você precisa, e insuficiência cardíaca, você precisa elevar o leito dele, mais ou menos 45 graus, para que ele consiga respirar melhor. Isso acontece que, quando a gente fala de o paciente aparenta ortopneia, é porque muitas das vezes pode ser até a nível psicológico. O paciente aparenta muitos problemas a nível psicológico. Né? Então, quando o termo fala de ortopneia, apesar da gente falar de decúbito, mas orto vem na palavra vertical. Então, se aplicaria, de fato, a pacientes que estão em pé. Né? Já quando a gente fala de... Vocês viram outro conceito semelhante fora isso? Que você falou decúbito? Você precisa... Não, em pé ele cansa. Em outra posição, não. A bradipneia... E aí, bradipneia e bradicárdia. E cárdia relacionado a pulmão. Bradipneia, a gente tem caso clínico, que a gente vai ver isso temos tempo. A bradipneia é aquele paciente que, por exemplo, vamos ver quem está com bradipneia. Mas a bradipneia não vai estar relacionado ao oxímetro, porque a bradipneia é respiração, não é saturação. Mas então, o paciente com bradipneia, vai ter outro termo para a gente usar o oxímetro. O paciente com bradipneia, ele vai apresentar, por exemplo, esse aumento da frequência respiratória. E geralmente, pacientes fumantes, crônicos, eles podem cursar com esse... Aliás, bradipneia, na verdade, é diminuição, né? Estou falando de taquipneia já. A bradipneia, essa diminuição respiratória, você vai ver, por exemplo, paciente com comprometimento pulmonar. Né? E aí é o paciente que vai para o oxigênio, para o O2. E aí você vai ver o médico dizer, paciente fulano de tal, por favor, catéter nasal, 3 litros. Aí você vai lá, coloca o catetezinho, passa esse paciente e coloca 3 litros de oxigênio. Esse paciente cursa com bradipneia, e geralmente vai estar com saturação baixa. Né? Bradipneia é essa diminuição da frequência respiratória. Então você precisa botar o paciente no oxigênio. O batimento pode chegar entre 40, 45, 50, a gente não vai falar de bradicárdia ainda. Aí, não existe um movimento efetivo do organismo. É isso. Mas como fala, gente, é muito relativo, depende do organismo de cada pessoa. Tem pessoa que até dormindo é uma máquina. E tem outras que está muito relativo. Quando a gente fala de taquipneia, é justamente aquele paciente que tem um aumento na frequência respiratória e você percebe esse paciente. Por exemplo, quando você vê o paciente com bradipneia, como é que eu consigo visualizar um paciente com bradipneia?
paciente chegou, geralmente o paciente com bradipneia, ele vai chegar de maca, geralmente. Ao menos que, coitado, tenha a má sorte de chegar em cadeira de roda. Mas em maca, você vai para o abdômen do paciente. E você vai marcar 30 segundos ou 1 minuto. Se marcar 30 segundos, multiplica por 2. Se não, 1 minuto. Aí você vai olhar. Fixe não fala para o paciente, ó, vou olhar o seu abdômen. Não. Você pode ficar, só fique tranquilo, tal. Eu só vou estar analisando o senhor. Não diz para onde está olhando. E aí para o abdômen do paciente. Você vê inspiração e expiração. 1, 2, esse movimento de abdômen. 3, 4, que a gente respira. Né? Você olha, a gente vai deitar, você vai perceber que a gente está respiração. Você fica analisando. Se o paciente cursar com menos de 20 movimentos de inspiração e expiração, que é a elevação, né? Se ele cursar com menos de 20, ele apresenta bradipneia. Se ele... Não, de 20 elevação do abdômen. Não, nesse seria 1 minuto. Isso. Né? Então, geralmente a gente faz 30, viu? 30 elevação em 10 segundos, em 30 segundos, a gente multiplica por 2, que a gente tem que ter em 1 minuto. Né? Então, você olha 30 segundos, você elevou o abdômen 10 vezes. E aí chegou, então você vai multiplicar por 2. Então, esse paciente provavelmente pode estar em bradipneia, porque ele pode não chegar aos 20, as 20 inspirações. Né? Então, já é um paciente que a gente precisa pegar o oxímetro e botar no dedo. Se está com bradipneia, ele pode estar com saturação baixa. Confirmou, beleza, oxigênio. Geralmente é pedido para fazer isso, e às vezes o médico está na correria e ele pede ao técnico, por favor, veja aí rapidinho a frequência respiratória do paciente. Isso é frequência respiratória, porque ele está já encaminhando o paciente para ainda fechar de encaminhamento, por exemplo, para Maceió. Se o paciente tiver com bradipneia, não vai para Maceió. Ele tem que estar estável hemodinamicamente. Aceitável. Paciente, que tipo de paciente? Aí nós temos paciente obeso, paciente fumante, paciente normal, que não tem nenhum vício patológico. Por exemplo, paciente que não tem nenhum vício patológico, a saturação dele deve estar... você fala aceitável, 95. Não, aí o que acontece? Nível normal para alguém tem que estar entre 97 a 98. 97, 98, 99. Dificilmente alguém vai chegar a 100%. Mas o nível 97, o paciente está beleza. Agora o paciente chegou com 95, o paciente visivelmente saudável, peraí, 95, cuidado. Esse paciente pode dessaturar rapidamente. E se ele dessaturar, chegar a 89, 87, intubação. Porque esse paciente, como ele começa a dessaturar muito rápido, ele não vai conseguir ter, como é que se diz? Condição pulmonar para retornar uma respiração normal. Um paciente que não tem nenhuma patologia é preocupante. E no obeso? Aí o obeso tem que ver primeiro também a frequência cardíaca, como está, e aí comparado com a saturação. Geralmente o obeso ele vai cursar com 95, 96, que ele cansa mais rápido. 95, 96. Aí é tranquilo. Mas se ele começar... Todo paciente... Na verdade, a gente fala de paciente preocupante é que de 90 para baixo. Esse paciente é preocupante. Porque 92, 90... Não é legal 92, 93. Né? Paciente saudável tem que estar com 97 a 99. 96... Opa, peraí. O paciente está começando a desaturar. Né? Agora, paciente a partir de 90 para baixo, aí é preocupante. Você coloca... Sim. Isso. Aí veio o tipo que na semana passada foi, aí ele estava oscilando, às vezes derrubou de fato, aí ficou na oxigênio e ele se baixar mais um pouquinho, o não oscilando, tem que internar. Aí se baixar mais, não tem que tubo. Então agora eu vou comentar. Infelizmente. Não, a partir de 90, se você vê um paciente aí, ele é COVID, chegou a 90, a depender do médico, né? Aí, não, vamos tentar ver se o paciente aumentar aqui, botar uma máscara de uso. O que acontece? Você pode botar um catéter nasal, o paciente recebe até 15 litros de oxigênio.
esse 15 litros de oxigênio hora que ele recebe, o cateter nasal, mesmo no nariz, mas o oxigênio ele vaza. Né? Então, se diz 15, bota aí 13 litros por hora, né, que o paciente está recebendo. Esse paciente que ele está com a probabilidade de dessaturar de vez, a gente vai colocar agora a máscara de Hudson, né? E essa máscara ela tem a capacidade de ejetar mais oxigênio e facilitar que ele não escape. Né? Então, o paciente começou a desaturar, máscara de cateter nasal. Né? O paciente está cansado, cateter nasal. Epa, o paciente começou a desaturar, máscara de Hudson. O paciente com a máscara de Hudson está chegando a 90, 89, indicativo de intubação. Você ia perguntar alguma coisa? Então, taquipneia, essa respiração forçada, né? Que também a probabilidade também é indicativo de oxigenoterapia, né? Tanto na diminuição da frequência respiratória como no aumento da frequência, nosso organismo tem que estar de forma homeostática. Dispneia, aí essa é a dificuldade para respirar. Né? Se confundem muito porque essa dificuldade para respirar, você não percebe o paciente, por exemplo, mas percebe o paciente fazer. O ataque pineal a dificuldade, o paciente puxa, e aí a bradipneia é você perceber que o movimento do abdômen dele está abaixo de 20 em inspiração. Hemoptise é hemorragia de origem pulmonar, né, geralmente na tuberculose. E aí, quando o paciente está colocando sangue pela boca, a gente muitas vezes tem que ver a história clínica do paciente. É tuberculose? O paciente está cursando com hemorragia digestiva alta, né, problema gástrico, né, tem que ver o histórico do paciente. E a algia, dor. Né? Vamos passar rapidão para a gente ver os casos. Mas já são 8h15, né? Não é isso? Tá. Então, mas a gente está falando um pouco mais rápido. Enteralgia, dor intestinal, exsudado. Pronto, isso é interessante. Paciente está internado e o técnico nunca vai dizer para o enfermeiro ou para o médico, né, o paciente está com secreção. Não. O paciente apresenta exsudado, né, secreção purulenta. O que é secreção purulenta? Secreção com pus. Purulenta, pus. Secreção purulenta vem de pus. Então, o paciente apresenta exsudado. Interessante que exsudado ele tem uma composição muito interessante. A composição dele é proteína. Que geralmente... outra coisa, quando você fala em exsudado purulento, a gente tem que lembrar que quando se fala de pus, está relacionado à bactéria. Quando a gente fala de vírus, alguém está com inflamação a nível de garganta. Mas a inflamação é viral ou é bacteriana? Se for bacteriana, vai ter pulso. É por isso que a garganta do paciente, para olhar se existe placa, focos. Porque tem medicamento que você não vai, por exemplo, alguém que está com a amígdalas inflamada com pulso, você não vai dar, por exemplo, um antiviral. Não vai funcionar. A mesma coisa, se o paciente não tiver com pulso, com placa, você não vai dar, por exemplo, um anti-inflamatório a nível de bactéria, né? Um antibacteriano. Você não sabe se é antibacteriano. Né? Então, o que é que se fala? Você faz, não vou passar antibiótico. Fique atento, faça gargarejo, tome muita água, se hidrate e perceba. Se evoluir com secreção, aí você volta. Aí sim, antibiótico antibacteriano, que aí vai ser para a bactéria. Mas se o paciente não tem pulso, não se pode dizer se é bactéria ou se é vírus. Cianose, coloração azulada. Isso vocês vão ver muito também em paciente também que é cardiopata, insuficiência cardíaca. Olhou para a ponta dos pés do paciente, está com as pontas meio azuladas, os dedos estão meio azulados. Mas lembre-se, mas lembre de uma coisa. Antes de falar assim, eita, o paciente está cianótico, né? Paciente, cianose vem, paciente está cianótico. O acianótico, ele não está azul, acianótico, né? E cianótico, o paciente está azulado. Mas olhem primeiro o seguinte, o paciente está embaixo do ar-condicionado, que Deus, se for na UE, o cara fica cianótico só do ar-condicionado. Né? Então, você tem que diferenciar.
Coloca um lençol em cima do paciente. Deixa o paciente lá com o lençol. E aí você vai avaliar. Ah, não, era só frio mesmo. Né? Isquemia, redução ou deficiência do fluxo sanguíneo em determinada região do corpo. Né? De fato, redução ou deficiência do fluxo sanguíneo. Necrose, tecido morto. Tá? E necrose, tecido morto não sangra, não existe mais vida, não existe mais célula viva, então não sangra. Por isso não faz a circulação local. Hipotensão, isso é um caso... Qual é o mais grave? Você avalia um paciente. É o paciente hipotenso ou hipertenso? Que é hipertenso? Hipo é abaixa, hiper é alta. Como é? O pessoal faz o quê? Hipertensão? Na fase aguda, o que é a fase aguda? Estou sentindo agora. Sentindo agora, né? A gente fala sempre assim, paciente está na fase aguda, está sentindo. O paciente tem uma doença, mas não está sentindo nenhuma dor em relação à patologia. Doença crônica, né? Doença crônica. O paciente é hipertenso, é hipertenso há 10 anos. E como é que está a sua pressão hoje? Tranquilo. Ah, esse paciente é hipertenso crônico. Ele está com a doença, mas não está se manifestando nesse momento. O paciente agora está com a pressão 220 por 100. Opa! Paciente hipertenso, hipertensão aguda, agora. O que acontece? O mais preocupante entre hipotensão e hipertensão é a hipotensão. Paciente hipotenso, ele pode apagar em instante. O que é hipotensão? Hipotensão é a falta, ou a diminuição, na verdade, da capacidade que o sangue tem de levar nutriente e oxigênio para os órgãos. O coração vive à base de glicose. Se você não leva açúcar para o cérebro, ele vai apagar. Então, pessoa hipotensa, ela precisa urgentemente elevar sua pressão. Agora, presta atenção. O paciente está com hipertensão, né? O paciente está lá com uma pressão. Ele vai morrer lá, daqui a tantos anos, problema cardíaco. Mas agora ele não vai morrer, não. Ao menos que a hipertensão dele foi tão alta que deu um AVC no paciente. Né? Mas aí é pouco provável acontecer. Agora, o paciente hipotenso é agora. Se não elevar a pressão dele, ele apaga. Então, o que acontece? Vê, 9,2. Meu. Pode ser. Eu cheguei a ter o nível de plaquetas 40 e cheguei no hospital andando. E a médica perguntou, você vai fazer o quê? Eu vim me internar. Por quê? A minha plaqueta, como é que tá? Tá sentindo alguma coisa? Não. Mas eu vou me internar, porque eu tava com plaqueta, podia ter hemorragia. Mas o que acontece? Quando a gente entende sobre hipotensão, né? Aí tem que entender o seguinte, pessoal, veja, quando a gente fala sobre 9/2, o que é o 9 e o que é o 2? Vocês vão ver isso também em cardiocirculatório que a gente vai dar. Teu nome? Júlia. A Júlia falou que 9/2 é a máxima e a mínima. Agora, a máxima e a mínima de quê? Sistólica e diastólica. Sístole e diástole. Agora, mas eu ainda vou... Eu quero mais um pouquinho. O que é a sístole e a diástole? Para a gente entender o seu caso. Vocês viram alguma disciplina? Vocês viram alguma disciplina isso não ainda? Teu nome? Edmilson.
Ed Wilson. Então, o que acontece? Esse mecanismo de diástole, que é a força com que o ventrículo esquerdo do coração... Lembra que... É porque isso a gente vai dar em cardiovascular, pessoal, mas só vou adiantar rapidinho para a gente explicar isso. Nós falamos que o coração, ele tem... Nosso coração são dois corações, lado direito e lado esquerdo. O que acontece? Nós falamos que o nosso coração é dividido em dois. Então, nós temos dois corações, um direito e um esquerdo, mas é um só. Né? Porque ele tem 4 câmaras. É um átrio direito, um átrio esquerdo, um ventrículo direito e um ventrículo esquerdo. O que acontece? Na diástole, átrio direito e ventrículo direito, aí é veia cava inferior superior e tronco pulmonar. A gente vai falar isso em cardiologia, em cardiovascular. Na diástole e na sístole e na diástole, o que acontece? A sístole é a capacidade que o coração tem, o ventrículo esquerdo, né, que é a parte de baixo do coração, que ele tem de funcionar o sangue para sair na artéria aorta. Essa é a sístole, é a força com que o sangue sai. E a diástole é a capacidade que esse ventrículo tem de deixar. Então, o que acontece? Você pergunta para mim qual é um nível aceitável de hipotensão. O que acontece? Como a gente diz que a medicina nunca é 3+3 nem 2+2. Depende muito da fisiologia de cada pessoa. É muito comum a gente ver um paciente que está já em estágio de inconsciência na hipotensão, quando ele pode apresentar, inclusive, a partir de 7, 6 na sístole. A paciente que apresenta com 9 de cada um. O que acontece é que a sua diástole, a diastólica, ela compensou a sua sístole. Ela baixou demais. A nossa preocupação é principalmente de não baixar tanto essa diástole. Por quê? Se eu tenho apenas 2 milímetros de mercúrio de força para encher esse ventrículo, quando ele for fazer a sístole, ele não vai ter sangue suficiente para irrigar todo o organismo. O que acontece? Qual é o risco? De repente você está fazendo a caminhada no bosque e você tem uma hipotensão. Por quê? Quando você está caminhando, está mandando, o nosso sistema ele é perfeito. Se você está parado, o órgão que recebe mais sangue é o coração. Pois é, ele manda principalmente para os músculos. O que acontece? Você está andando, né, e você tem uma hipotensão. Você pode, nesse momento, ter uma parada pelo fato de que o sangue que teria de compensar a nível de coração e de cérebro, ele está no músculo, porque você está andando. Né? Mas, de repente, você está tranquila, né, tem uma tontura, você consegue ainda se controlar nesse sentido, porque você não tem movimento, os outros órgãos não estão sendo distribuídos. Quando você está tranquilo, sentado, está em casa, está assistindo, então o sangue, a quantidade maior vai estar a nível de coração e de cérebro. Se você está comendo, a nível de estômago, intestino. Existem esses bloqueios em relação à quantidade de sangue que a gente recebe no organismo. Então, aceitável, é muito raro eu ter ouvido alguém com 2, né, ou 20 de diástole. E dizer assim, estou sentindo... É você aí quando ensina. Desmaiou, né? Então, vamos lá. Hipóxia é a diminuição de oxigênio no corpo, né? Pronto, hipóxia. Agora nós chegamos. Hipóxia. Coloca aqui, por favor, o seu dedo. Vamos agora aprender a ler o SPO, que é saturação de oxigênio, e nós temos PR, BPM, que é o batimento cardíaco. 9, sentada, e batimento cardíaco 90. O que é que nós temos batimento cardíaco normal? Também vamos ver em cardiovascular. Normal tem alguma unidade que é de 60 a 100. A gente usa o parâmetro de 50 a 100 batimentos cardíacos por minuto. Ela está com 85 e 86 de batimento cardíaco, super normal, entre 50 e 100, e 99% de saturação. Então, vê, você vai virar aqui, ó, sua saturação,
99, batimento cardíaco 78, 79, depende. Então, entre 50 a 100 batimentos está ok. Então, isso é... Então, pessoal, sempre que você pegar um oxímetro, vocês olhem. O oxímetro, quando ele der SPO, é a quantidade de oxigênio que tem no organismo, não é a respiração. É no seu sangue. SPO, oxigênio, né? O2, e PR, BPM, que é batimentos cardíacos. Então, sempre você vai ver, paciente chegou, dedo do paciente. Ele está só com taquipneico ou ele está dessaturando também. Né? Então, essa tem que ser a nossa preocupação. Então, a hipóxia é a diminuição de oxigênio no corpo, no sangue como um todo, né? E anóxia, a ausência de oxigênio corporal, essa é uma diminuição. E aí, anóxia, nós vamos ter quando? A anóxia, ou anoxia. O cara morre, né? Morreu, acabou. Então, nós temos a ausência de oxigênio no corpo. Detalhe, paciente morreu, fazem 5 minutos. A gente não vai dizer que o paciente está sem oxigênio ainda. Ele já tem. Né? Você pode pegar, furar o dedo dele e fazer glicemia capilar. Vai dar 30, 25. Oxe, ainda tem sangue. Não... Ele ainda tem sangue circulando. Né? O paciente não vai apagar de uma hora para outra. Mas os sinais vitais dele não vai mais funcionar. Né? O cérebro não vai funcionar mais, o coração não vai ter mais força para bater. Então, foi-se. Vai ter até a parada total. Vasoconstrição, isso acontece muito no mecanismo de hipertensão e hipotenção. Então, quando você está, por exemplo, com um paciente que está com hipotenso, o que acontece? Você dá medicação para fazer a constrição da artéria, das veias, ele aperta, e depois, com o tempo curto da medicação, o próprio organismo faz a liberação. Então, ela prende o sangue, e depois o organismo vai, o sangue começa a voltar, para a pressão arterial voltar ao normal. Esse é o mecanismo de hipotensão e hipertensão, a vasoconstrição. E a vasodilatação, né? Vasodilatação, geralmente, a gente dá para pessoas, para paciente que tem probabilidade de ter trombo. Os pacientes que fazem COVID internado, vai tomar uma medicação chamada Secflan. Esqueci agora. Alguma coisa, Sexlane, não é Clexane. Clexane é justamente para evitar um trombo. E é um vasodilatador. Clexane. Disfagia, dificuldade para engolir, né? Paciente que destacou um bolo na garganta, é uma disfagia. Fagia está relacionada à deglutição. Icterícia, coloração amarelada no paciente. Dismenorreia, poucos vocês vão encontrar isso. Dispareunia, também, durante a sexual, isso é muito para doença sexualmente transmissível. Polifagia, aumenta o apetite, isso aqui é mais tranquilo. Então, vamos... temos um tempo ainda para a gente ver os casos clínicos, rapidinho. Então, náusea, tranquilo, o paciente apresenta com náusea com enjoo, né? A gente fala de enjoo. Erucção, arroto, pirose, azia, tranquilo. Digo, tranquilo? Pirose. Isso a gente vai ver em gastrointestinal. O paciente apresenta hematemeses. A gente tem gastrointestinal, salvo engano, próxima aula. O paciente apresenta hematemese, vômito com sangue. E melena, presença de hemorragia nas fezes. Tem paciente que apresenta, por exemplo, hematemese, vômito com sangue, em casos, por exemplo, com hemorragia digestiva alta, ou paciente, por exemplo, que está cursando com... que aí confunde, por exemplo, com tuberculose. Né? O paciente se confunde muito. Aí você tem que ver o diagnóstico do paciente. Flatos são gases, flatulência, presença de acúmulo de gás no intestino. Né? Fecaloma, aí sim, fecaloma, vocês vão ouvir muito também isso. Né? Não vá dizer o paciente pode ser dito, o paciente está constipado,
É o paciente que está com 4, 5, 6 dias que não defeca. Só que quando é que apresenta um fecaloma? É quando você vai fazer o paciente está com o abdômen, né, globoso é inchado, né, e você vai fazer a lavagem. E aí, esse fecaloma é o bolo fecal duro que vai sair no paciente. Diarreia, constipação, ou consequência da constipação, né? Pois é, onde vento ele não consegue defecar, quando ele sai é o fecaloma. Eita, o paciente que cagou, que foi é fecaloma, né? O paciente não cagou duro, ele apresentou fecaloma. Pelo amor de Deus. Né? Enterorragia, hemorragia intestinal, que isso pode aparecer lá em cima na hematemese. Paciente com enterorragia pode cursar com hematemese, porque ele pode colocar sangue pela boca, né, a nível de infecção digestiva, hemorragia digestiva alta. Micção, ato de urinar. Essa micção é o paciente que chega com infecção urinária. E diz assim, estou com uma dor aqui na bexiga, mas aqui na sua região dorsal, você dói? Não, não dói não. Só na bexiga, não consigo. Você foi ao banheiro? Fui, mas só sai os pingos. Isso é a micção. O paciente apresenta estado de micção. Ele está só pingando. Diurese, né? E aí você vai dizer, ó, foi passado sonda para a melhor diurese do paciente, né? Foi passada a sonda para o paciente possa ter essa diminuição da urina. A anúria, ausência de produção de urina. Mesmo que você dê ao paciente água, geralmente ele não vai urinar. O paciente apresenta anúria. O paciente está em solução glicosada? Tá. Já tomou 100 ml de solução glicosada. Conseguiu urinar? O paciente apresenta anúria. Oligúria, diminuição do volume. Esse urina porém pouco. E poliúria, aumento do volume urinário. Então, veja que existem alguns antônimos. Dissúria, dificuldade ou dor para urinar. E aí o paciente que apresenta micção, ele pode apresentar dissúria, essa dificuldade ou dor a urinar. Hematoma, isso é o acúmulo de sangue em determinada área do corpo devido ao traumatismo. É o sangue pisado, que a gente chama, o hematoma. Mictúria, micções frequentes noturnas. O que acontece? Geralmente, o diabético, ele tem... Ele vai cursar lá na frente com a disfunção renal. Diabético, geralmente. Então, o paciente diabético, ele tem essa necessidade de urinar porque a medicação para o diabetes é uma diminuição da quantidade de glicose no organismo dele. Então, o que é que nós falamos de glicose? A gente tem soluto e solvente. Então, quando a gente tem soluto, que é a partícula de glicose, e soluto, que é solvente, que vai ser a água, então, quando você administra medicamentos para diabetes, né, antidiabético, ele vai ter essa função de urinar para que não ocorra o comprometimento a nível renal. Isso é uma fisiologia do próprio organismo. Né? E a medicação ela vai estimular o paciente diabético a urinar. E aí, é interessante isso, por isso que a gente fala, paciente com água, porque esse sangue dele, ele começa a ficar muito grosso pela quantidade de glicose que tem nele. Né? A quantidade de insulina, paciente, por exemplo, diabetes tipo 2, ele tem insulina, porém a insulina ou ela é insuficiente, ou existe um bloqueio através das citocinas inflamatórias, principalmente a nível abdominal. O problema do diabético, muitas vezes, é que toma medicamento para diabetes, mas não sabe qual é a principal causa do diabetes, nesse paciente específico. E muitas vezes está na obesidade abdominal. Ao medicamento, a substância. Sim, mictúria. Prurido, que é a coceira. Epistaxe, que é sangramento nasal. Quem pode ter sangramento nasal? Um caso clínico de hospital. Paciente que tem hipertensão, pressão alta. Ele pode sangrar pelo nariz. E nós falamos que a hipertensão é
o que é hipertensão? É a força com que o sangue bate nas paredes dos vasos. E os vasos a nível ocular e nasal são finos. E muitas desses vasos eles são rompidos pela força do sangue. Né? A gente já atendeu o paciente, e aí tem que baixar a pressão, e às vezes, só com baixar a pressão e colocar a cabeça para cima, ele resolve. Mas muitas das vezes, dependendo da quantidade da hemorragia, você tem que dar transamin, que é o ácido tranexânico para estancar o sangue. Em que? Sinusite pode ser também. Sinusite também. Porque existe um congestionamento por secreção. Existe a constrição dos capilares a nível nasal. Coriza, secreção nasal, síncope, desmaio, e aí você quase tem uma síncope, né? Quem tem pressão baixa quando bebe? Você sabe por que a pressão baixa quando bebe? Aí você nunca passou, você nunca baixa. Essa pressão nunca baixa, né? Não, tem pessoas que... É durante a bebida. Tem pessoas que durante a bebida acontece. Também tem pessoas que depois da bebida. Né? A pressão dá uma caída. O que acontece? Em relação à fisiologia, o doce não é que ele vai cortar, por exemplo, o efeito do álcool. Qual é o problema do efeito do álcool, por isso que embriaga? É porque o álcool é a ressaca. O que é ressaca? O álcool, ele é um dos poucos que tem a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica. Então ele vai para onde? Cérebro. Por que é que nós não descobrimos ainda, segundo isso que não descobriram, né? A cura para o HIV. Porque o vírus HIV, ele tem a capacidade de se esconder na barreira hematoencefálica. Se administra a medicação coquetel, o vírus fica lá guardado. Não consigo, porque é muito pouco estudo em relação aos medicamentos que atravessam a barreira hematoencefálica. E o álcool tem essa capacidade de atravessar. Por isso que o álcool vai para o cérebro e ele faz o quê? Ele suga. Ele desidrata o cérebro e nós ficamos bêbados. Por isso que beber água durante a bebida, muitas vezes, resolve. Agora, a glicose é para não baixar a glicose. Então, vamos lá. Frequência urinar, polacúria, vontade frequente de urinar sem aumento da diurese. Né? E a litose, que é o mau hálito. Beleza. Vamos lá, pessoal. Sumário, situação, admissão, papapá. Então, sumário de admissão, vocês vão ver depois no hospital. Nós vamos ter que coleta de dados, a amnésia, que já viram com a Simone. E é o primeiro caso. Vamos lá. Primeiro, a gente fala aqui a Simone deve falar para vocês, que em relação à coleta de dados, tem que colocar data, hora, essas coisas, né? Pronto. Então, vamos lá. Aí nós 6 casos. Caso 65 anos. Analfabeto, trabalha como agricultor, pai de 4 filhos, natural da zona rural de Maceió. Queixa-se de dor lombar. Dor lombar. A gente não vai dizer, por exemplo, como a gente vai entender dor lombar? Então vai dizer que é dor nas costas, né? Então o paciente apresentou dor lombar. Com sinais e sintomas associados a distúrbios de visão. Náuseas. O que é náusea? É o vômito, né? Cefaleia. Dor moderada. Intermitente. Ao deambular, a dor aumenta. Ao andar, a dor aumenta. Intensidade 6. Isso é verificação clínica. Portanto, portador de HAS, o que é isso? HAS, hipertensão arterial. Paciente com hipertensão arterial. DM, o que é DM? Não estava ali, né? Pacientes de diabetes mellitus. Vocês vão ver isso em prescrição HAS, que quer dizer, o paciente é portador de
hipertensão arterial, e DM, diabetes mellitus. E desconhece cardiopatia. O que é uma cardiopatia? Sim, pode ser cardiovascular. É doença cardíaca, mas realmente afeta a vasculatura. Foi submetido a colecistectomia aos 28 anos. Faz uso de furosemida, metformina, captopril e ciprofloxacino, Buscopan, dipirona, Dulcolax, o Clexane. Clexane, lembra que eu tinha falado do vasodilatador? E digoxina. Se a gente for analisar, veja que esse paciente ele é portador de hipertensão arterial e diabéticos, não é? Por isso que ele toma furosemida, que é um antidiurético de alça. Metformina. Fluoxetina? Não. Ciprofloxacino? Não, ciprofloxacino é antibiótico. Hipertensão arterial, furosemida é captopril. Furosemida é antidiurético, captopril é antihipertensivo. Metformina porque ele é diabético. Ciprofloxacino porque ele apresenta com dor lombar. Então está com, provavelmente, renal. Qual a diferença do captopril e fluoxetina? Em relação a... Ambos têm a mesma farmacodinâmica, a mesma forma de hipertensão, de distribuição a nível orgânico para o parceiro hipertensivo. A questão é a eleição, como a gente pode dizer, tanto forma de excreção, que tem alguns medicamentos que ele vai ser excretado a nível renal ou a nível hepático. Você tem que ver o seguinte: o paciente é hipertenso. Ele tem problema renal? Ele tem problema renal. Esse medicamento ele vai ser excretado a nível renal, então eu não posso passar esse medicamento. O paciente ele não tem problema renal, mas ele tem problema de fígado. Então esse medicamento vai ser expelido do organismo a nível hepático, então eu não posso fazer a nível hepático, né? Então tem a ver muito com um grupo de medicamento. Então tem que ver o tipo de paciente, né? Se ele é cardiopata, se ele tem nefropatia, problema do rim, entendeu? Tem muito a ver com o paciente. Furosemida é diabetes. É para hipertensão, é antidiurético de alça. Paciente que tem hipertensão a hipertensão ela pode ser justamente a quantidade de líquido no organismo, muito líquido. Você dá furosemida para ele urinar, para ele eliminar. Não, captopril é antihipertensivo. Mas o uso dele aumenta a diurese, sim, também. Só que o que acontece? A diferença é que o captopril ele é antihipertensivo, quando ele baixa a pressão, então ele baixa o nível de força. E esse líquido que contém o sangue, ele tem que ser eliminado, né? Mas ele vai ser eliminado porque a pressão foi baixada, não porque ele é antidiurético. Já a questão do furosemida, ele baixa porque ele é diurético de alça, ele vai agir a nível do intestino. Paciente o quê? Sim. Olha, não falar farmacologia não, viu? Só foi exemplo. Eu quero falar o uso do captopril debaixo da língua, por causa da... Necrose? Sim, por causa da língua. Eu ouvi um professor estava comentando sobre isso, mas nem todo paciente pode ser colocado debaixo da língua. Captopril, o uso dele é indicado embaixo da língua por uma explicação fisiológica. A língua é uma das regiões da nossa boca que ela é super vascularizada. Se eu for dar um paciente, por exemplo, um antihipertensivo, que ele vai fazer ação a nível de estômago e intestino, aí tem que ver onde o medicamento ele é absorvido. Então, se eu dou ao paciente uma medicação que ele vai ser absorvido lá no intestino, para que esse medicamento venha a ser absorvido, o paciente já morreu com hipertensão. Já quando eu coloco captopril embaixo da língua, é porque a vasculatura da língua é muito rápida e ela absorve muito rápido o captopril. Não existe risco de necrose, porque não existe comprometimento a nível de tecido. Aqui nós estamos falando de vasculatura. Então, o que vai acontecer? Ele vai derreter e vai para a vasculatura. Né?
vai para o sangue normal. Mas a nível... Queimou? Não, o paciente deveria... Não, o paciente deveria ter algum tipo de úlcera embaixo da língua, é diferente. Aí se você tem uma ferida embaixo da língua, você não vai botar qualquer medicamento, não é só esse, é qualquer medicamento. Mas paciente que não tem nenhum tipo de ferida a nível... Então, sim. Então, pai faleceu aos 82 anos de idade com AVE. O que é AVE? Encefálico. E mãe foi a óbito com 75 anos por IAM. Vocês vão ver muito essa sigla IAM. Infarto agudo do miocárdio. E o irmão também foi a óbito aos 72 anos com infarto agudo do miocárdio. Então nós temos aí dor lombar, dor nas costas, náusea, que é o enjoo, vômito, que é o próprio vômito, astenia, que é sensação de fraqueza, cefaleia de cabeça, deambulando, ele chegou andando, HAS, hipertensão arterial, DM, diabetes mellitus, cardiopata, doença cardíaco ou cardiovascular. E a AVE, vocês podem encontrar AVE ou AVC, é a mesma coisa, acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral. E a M, infarto agudo do miocárdio. Por que agudo? Uma pessoa que está com infarto, ela não infartou do nada. Ela provavelmente vinha cursando uma hipertensão arterial, tá. Se ele tinha com hipertensão arterial, já existia um comprometimento a nível de coração. Então, ela provavelmente teria uma cardiopatia crônica, né? Estava aí, pela hipertensão, já existia um comprometimento a nível cardíaco, vamos falar isso sobre na cardiovascular. Porém, quando eu falo infarto agudo do miocárdio, é que quando vocês ouvirem falar agudo, é agora. O paciente teve um infarto agora, por isso que é agudo. Tá? Por uma doença crônica, tudo bem, já tem problema de coração. Mas a gente falar o termo infarto agudo, a gente não vai falar infarto crônico do miocárdio, é agudo porque a dor é agora. Ele está doendo agora, está infartando agora. Hipotensão? Não, é só hipotensão mesmo. O paciente cursa com hipotensão. É porque não, a hipotensão não é caracterizada como uma patologia crônica. Ela é um estado naquele momento. As anotações devem sempre ser precisas de horário e realizadas em caneta azul e tal. Vamos lá. 10 horas. Paciente afebril, eupneico, referindo algia de score 8. Comunicado à enfermeira clara e medicado conforme o item 1 da PM, prescrição médica. 11 horas, apresentou pico febril, está com febre, e hemocultura. Calma, não se preocupe não. Hemocultura é um estudo específico do sangue para descobrir que tipo de bactéria existe. Hemocultura é exame específico no sangue para descobrir algum tipo de bactéria que existe. Hã? Não é a coleta? Não, não é a coleta, é o estudo. É o estudo. Isso. Caso clínico 1. Hipotético. Paciente de 53 anos, sexo feminino. Paciente relata fadiga, febre, calafrios e tosse produtiva. Essa tosse produtiva é tosse contínua, e que produz muco. Às vezes com eliminação de escarros esverdeado, há 4 dias. 2 dias após o início do quadro, a dispneia tornou-se mais grave e a febre elevada. Isso que é dispneia? Hã? Dificuldade, desconforto respirar. Dispneia. No momento, queixa-se de dor torácica empontada na região inferior do hemitórax. Não se preocupe, que hemitórax é um termo para medicina. Mas o que é hemitórax? É na região média do tórax. Então, ele diz que no momento que se dor torácica empontada na região inferior hemitórax. Então, tórax, região pontada
hemitórax, realmente vai ser, aí eu vou pedir para o lado esquerdo do hemitórax. Hemitórax é meio do tórax, puxando para o lado esquerdo. Que se acentua com a tosse, a inspiração não é fumante, né? Relata ser diabetes há 2 anos. Exame físico. PA, 140 por 90. Lembre-se que a gente vai dizer 14 por 9. Mas a gente tem que saber em qualquer frequência. O paciente a gente diz 14 por 9. Mas a nossa técnica é 140 por 90. Por quê? Porque é em milímetro de mercúrio. E ninguém está com 14 milímetros de mercúrio, senão está morto. É 140 pressão milímetro de mercúrio. E por isso que mmHg, milímetro de mercúrio. Frequência FR, o que é? Frequência respiratória. 32, né? Veja, deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. Eu acho que é nessa pergunta que eu pergunto. Não. PA é temperatura, 40 graus. Paciente em bom estado geral, corado, hidratado, anictérico. O que é anictérico? Não está amarelo. Se ele tivesse ectérico, ele estava amarelado, né? Anictérico não está amarelado. Acianótico não está azul. Cianótico é azul. Ácido está azul. Sem linfadenomegalias, né? Não tem nada em relação à linfa, não tem gânglios inflamados, né? Crepitações na região inferior do hemitórax esquerdo, essa questão de pulmonar, né, que não vai caber a vocês. Crepitações é exame médico. O segundo caso, paciente de 65 anos, sexo masculino, paciente chegou deambulando com hemiparesia. O que é esse hemiparesia? Ele chegou andando, mas com dificuldade, né? E está com o lado paralisado. Início de paralisação. Lado esquerdo, relata tônus em lado esquerdo da face, que é tônus, compressão da face, astenia, atonia, e membro superior esquerdo, há uma hora. Estado de consciência comprometido. Pressão arterial, 220 por 100, e isso justifica o quê? Hemiparesia e tônus em lado esquerdo. Provavelmente a pressão arterial deu um bug no cérebro do capa, né? Pressão 220 por 100, frequência respiratória 22 batimentos, paciente em bom estado geral, corado, hidratado, anictérico, acianótico, sem linfadenomegalias. Apesar dele estar chegando aqui com o início de AVC, mas o estado dele, no geral, é normal, o problema é o AVC. Então, é um local que tem a tomografia para saber se é sistêmica ou não. Esse quarto eu quero ver com vocês. Paciente sexo masculino, paciente apresentou-se ao PS, pronto-socorro, acompanhado de sua irmã, que relatou ser o mesmo soro positivo. O que é soro positivo? Para HIV. Há 6 meses. Queixa-se de cefaleia, náuseas, com polidipépsia, polidipsia. Hã? Eu falei polidipépsia, né? Polidipsia. Disfagia. Dificuldade de deglutir. Caquesia. Foi na potência alimentar, certo? Emese. Desidratação. Olha. Diarreia, essa seria a perda, né? Diarreia, a desidratação é a diminuição da quantidade de líquido, né? Artralgia. Perguntado por não ter se alimentado, relata sentir gastralgia ao inserir qualquer alimento. Nega insônia, ausente de sudorese, relata estado depressivo com episódio de dispneia e hipóxia. Diminuição da oxigênio no corpo.
Exame físico, PA 70 a 50, frequência respiratória 30, paciente em estado geral comprometido, pálido, desidratado, anictérico. Não apresenta coloração amarelada, cianótico, está azul. Exudado peniano, frequência purulenta, sem linfadenome-megalis. E aí, esse aqui eu acho interessante. Vai ver, né? Vamos lá. Mas tem paciente portador que está lá em cima, né? É muito mente também. Mente ajuda muito. Paciente 70 anos, sexo masculino, fumante 40 anos. Paciente visivelmente caquético e desidratado. Relata fadiga, cefaleia, insônia, depressão, angústia, espinéia, dificuldade para respirar, episódios de disfagia, aparenta tosse seca, ataque pineico, com apresentação de hemoptíase. Ataque pineico é o quê? Respiratória. Pineico. Apresentação de hemoptíase. A sede é a barriga d'água. E taquicardia. Taquicardia? Exame físico. Quem acertar essa dá um ponto. Exame físico. Pressão arterial 50/70. Frequência respiratória 30. Frequência cardíaca 40 batimentos. Saturação 60. Vamos lá. PA 70/50 pressão arterial, né? Frequência respiratória, com a taxa de elevação, 30 inspiração por minuto. Frequência cardíaca, 40 batimentos por minuto. Saturação, taxa de oxigênio no organismo, 60. Temperatura, 37,5. Paciente em estado geral comprometido, pálido, desidratado, anictérico, não está amarelado, cianótico, está azulado, hipóxia no organismo e sem linfodenome-megalias. Tá. Então, vamos na anamnese.
Eu falei sobre esse paciente. Eu falei sobre um caso, dei um exemplo, eu falei uma patologia, só para retornar mais um ponto. Analisando o caso desse paciente, vocês imaginam que patologia ele tem? Leia só a anamnese. Quem? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Ele tem. Agora, teu nome? Ed? O Ed é com W, é? E-D-W. E Wilson.